Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar e hoje eu vou conversar com a jornalista, escritora e palestrante Leila Ferreira. Leila já atuou como repórter na Globo Minas e apresentou com sucesso durante 10 anos o programa Leila Entrevista na TV Alterosa e na Rede Minas. Leila já lançou 6 livros. Neste período de pandemia, vamos conversar sobre a arte de ser leve, um livro delicioso que a Leila escreveu, virou best-seller e é importante para refletirmos nesta parada obrigatória que o mundo precisou fazer. Leila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme. Uma alegria estar aqui com você. Eu vou mostrar para o pessoal de casa o seu livro, A Arte de Ser Leve. Esse aí é a primeira edição, porque depois ele saiu com uma capa diferente, né? E é um livro muito gostoso, um livro que a gente, quando pega para ler, ainda mais neste momento de pandemia, ele traz muitas reflexões. E eu já quero começar contigo, Leila. Nós vivemos atualmente em um mundo de incertezas. A pandemia, ela trouxe muitas incertezas para todo mundo. O que essa falta de incerteza pode ensinar às pessoas? A gente deveria aprender a lidar melhor com as incertezas, com o inesperado, com o improvável, né? E a gente quer ter tudo muito definido, os roteiros muito prontos, né? E aí, de repente, vem um vírus e derruba nossas certezas, chacoalha nossos alicerces, né? Claro que isso traz uma insegurança muito grande, traz ansiedade, traz angústia, mas, ao mesmo tempo, essa falta de certezas pode nos ajudar a ter vidas melhores depois, a sermos pessoas melhores depois. Porque é muito saudável questionar, né, Guilherme? Você se questionar suas crenças, suas convicções, às vezes questionar a vida que você vem vivendo, né? Quantas vezes na vida a gente fala, meu Deus, eu preciso parar para pensar, eu não estou bem, eu estou precisando de uma parada, né? E agora veio essa parada que abalou nossas certezas, né? E eu acho que ela pode nos ensinar muito. Esse professor de Oxford falou, é uma oportunidade fantástica da gente recalibrar a vida e recalibrar a nós próprios, né? Então, eu acho que é isso, é uma revisão de valores que a gente tem a chance de fazer agora. Ô Leila, você diz que a vida sem pausa adoece. Nós estamos em pausa de uma maneira obrigatória, né? Fomos obrigados a dar essa pausa. Como que você tem trabalhado esse momento na sua vida, essa pausa que nós estamos vivendo? Como que você tem trabalhado isso? Pausa imposta. E quando o tempo livre é imposto, claro, ele deixa de ser livre. Ele passa a ser um tempo desconfortável. E nos primeiros dias eu ficava tentando, eu fiquei de começar um novo livro para a editora, não consegui escrever uma linha até agora. Eu queria colocar minhas leituras em dia. Quem falou? Não consigo ler nada. Estou lendo um ou outro livro policial, que é a única coisa que segura a minha atenção. Então aí eu fui entendendo, falei, não, é uma pausa, mas é uma pausa contaminada por vários elementos, né? Primeiro, a angústia de saber que para um imenso contingente de pessoas, esta pausa significa não ter como trabalhar, não ter como pagar as contas no final do mês, não ter como sobreviver. Então, a nossa pausa, nós que temos como nos manter, como sobreviver, ela é contaminada, graças a Deus que ela é contaminada, porque senão seria falta de empatia, de compaixão, né? Mas ela é contaminada pelo sofrimento do outro, é muito sofrimento lá fora. E isso eu estou falando só do parar de trabalhar. E a gente tem que ficar confinado mesmo. Não dá para brincar com o confinamento social. Mas tanta gente adoecendo. Oi?
eu quero assim, aproveitar o gancho que você tem dado aí nas suas respostas. Dá para ser leve no meio desse caos, Leila? Eu acho que é uma leveza diferente. Eu acho que muito mais do que ser leve agora é nos recalibrar, voltando ao verbo, para sermos mais leves depois. Eu sempre falo que a leveza que eu proponho não é essa leveza da alienação. Ai, sejamos leves, a vida é bela. Não, a vida é barra pesada. A vida não brinca em serviço. Mas é exatamente porque viver é tão difícil que eu acho que a gente tem que desenvolver alguns mecanismos dentro da gente para diminuir o peso da alma, diminuir um pouco da nossa intolerância, da nossa ansiedade, do nosso estresse. Nenhum passe de mágica, Guilherme. É difícil, é muito difícil a gente aprender a ser leve. Mas eu acho que nós estamos muito preocupados com o peso do corpo e o espírito só engordando. As pessoas estão cada vez mais raivosas, mais intolerantes, mais indelicadas umas com as outras, agressivas umas com as outras. Então você vê pessoas magrinhas com almas obesas, né? Eu acho que agora, por isso que eu estava falando, morte, doença, desemprego, insegurança, é muito difícil você ficar leve agora. Mas esse momento pode nos ajudar a refletir sobre possibilidades de vivermos de forma mais leve daqui para frente. Nós estamos muito pesados todos, né? Eu acho que é uma possibilidade da gente mudar valores. Eu falo, por exemplo, a questão da gentileza, parece que é uma coisa bobinha, não é. Onde não há respeito, onde... Oi? Você falou em gentileza, e você toca muito em gentileza no seu livro. Tem um capítulo que fala sobre gentileza. Você traz até um depoimento da Denise Fraga, a atriz, no seu livro, falando de gentileza. A gentileza está em desuso, Leila? Você vê dessa maneira? Infelizmente. Eu falo sobre isso, eu faço palestras nesse Brasil inteiro. Um dia eu falo para 2.000 pessoas numa metrópole, outro dia eu falo para 100 pessoas numa cidade pequenininha, mas em todos os lugares, a coisa que eu mais defendo é a questão da gentileza, do respeito uns com os outros. Porque gentileza é qualidade de vida. Eu fui lá nos Estados Unidos, na Universidade Johns Hopkins, entrevistar um professor que fala isso, que a vida, no final das contas, é a soma dos nossos relacionamentos pessoais. Então, para você viver bem, você tem que ter bons relacionamentos pessoais. E como que você vai ter bons relacionamentos quando o que prevalece é a grosseria, a falta de respeito, a indelicadeza? A falta de educação nos adoece, né? Você dar uma patada num funcionário, você humilhar um colega de trabalho, quer dizer... ficou provado que funcionários que têm chefes estúpidos e grosseiros, isso um estudo nos Estados Unidos, eles têm 30% mais de chance de contrair doença cardiovascular. Chefe sem educação faz mal para o coração. E isso vale para tudo, né? E você diz isso no seu livro. Eu até anotei aqui para trazer para a nossa conversa. A vida é o resultado de nossos relacionamentos. Você escreveu essa frase no seu livro e propõe deixar o eu um pouco de lado para conviver com mais generosidade, mais consideração e mais delicadeza. Vivemos numa sociedade individualista, competitiva, intolerante. Então, como que a gente pode deixar o eu de lado, Leila? Qual seria? É um exercício mesmo. É um exercício. A gente tem que se propor diariamente a desafinar nessa cultura que prega um eu soberano. É a cultura do eu posso, eu mereço, eu quero, eu sou. Viver na primeira pessoa do singular nunca deu certo para ninguém. A curto prazo pode até funcionar, mas depois não dá, é desastroso. Nós temos que recuperar o nós temos que recuperar o outro, o ele, o ela, o você, né?
A gente tem vivido um individualismo radical, é uma coisa assim, é um eu soberano mesmo, né? A Denise Fraga, que é uma grande amiga, a Denise fala muito disso, que é a cultura do eu soberano. Enquanto a gente não mudar isso radicalmente, Guilherme, eu não vejo saída. Não adianta a pandemia passar e a gente ir para o outro lado do rio, nós estamos fazendo uma travessia, e chegar lá com o mesmo egoísmo, o mesmo individualismo, a mesma grosseria com o outro, a mesma falta de compaixão com o outro, né? Eu perguntei para o Cortella, Mário Sérgio Cortella, querido, que eu gosto demais, falei, quando eu fui escrever o livro, eu fui lá em São Paulo conversar com ele, falei, professor, por que nós estamos tão mal educados? Ele falou, porque nós estamos vivendo uma cultura que nos ensina o tempo todo a acumular. A gente só quer acumular. E a delicadeza, a gentileza, parte do pressuposto de que você vai repartir. Você vai repartir seu espaço, você vai repartir seu tempo, você vai repartir sua atenção. Então, isso eu acho que é um fundamento que a gente vai ter que mudar, para a gente ter dias melhores depois. Ô, Leila, eu quero fazer um contraponto com essa sua frase, sua fala, com as redes sociais. Eu vou te fazer. Nós podemos ser leves com a rede social? Por quê? Rede social, você fala no seu livro, você usa o se, o quando, e eu vi uma entrevista sua em que você fala, tem que fazer. Na rede social, se eu tiver aquele corpo daquela atriz ou daquele ator, quando eu viajar para aquele lugar, você tem que fazer aquela dieta, você tem que fazer um curso de idioma. É muita cobrança, é muito excesso. E como que se busca leveza em meio a tanta patrulha, Leila? Eu acho que a gente tem vivido um tem-que inacreditável, absurda. Você tem que ser magro, tem que ser jovem, tem que ser bonito, tem que ir passar as férias, não sei, em tal lugar, tem que entender de vinho, tem que conhecer isso, tem que conhecer aquilo, né? E eu brinco nas minhas palestras, eu falo, a única coisa que eu acho que a gente tem que, nessa vida, é que ser legal. Nós estamos aqui para sermos pessoas boas, dignas, decentes, se possível, agradáveis. Que eu acho a coisa mais importante do mundo, é você ser aquela pessoa que não pesa para os outros. A simpatia, que é uma coisa que está fora de moda, como que ela ajuda, né? E a gente está distraído com os outros tem que. E a rede social é um estímulo para isso, né? Que eu falo que ali é uma espécie de Projac, são vidas cenográficas, né? É um eterno castelo de caras, né? Eu brinco muito, Guilherme, que as... É um roteiro fantasioso, né? É um roteiro fantasioso. Claro, aquilo é só ficção, né? Então você vê um casal ali, meu amor, eu te amo cada vez mais. Às vezes eu falo na palestra, brincando, eu falo, tem vontade de entrar e falar, mentira, eu sou vizinha deles, toda noite eles brigam. Lá de casa eu escuto. Não é para desmentir o casal. E aqui no meu prédio não tem nada disso, eu estou dando um exemplo aleatório. Mas é uma vontade de falar assim, gente, não é bem assim, eles também têm problemas, né? Como todos nós. E as redes sociais nos dão essa ideia de uma vida perfeita, né? E a gente quer ter a vida perfeita do outro, só que ela não é perfeita, né? Ela parece perfeita porque ela é do outro, eu não conheço ela de perto. Então, não é que a gente vai falar as redes sociais são terríveis, não, elas podem trazer possibilidades fantásticas, mas a gente tem que ter mais senso crítico. A gente tem que ter mais discernimento para elas não se voltarem contra nós, né? Eu concordo com isso, a gente tem que saber lidar com a rede social e saber também que a rede social não é vida real, que a vida real é muito mais dura, muito difícil, não é alegria, não é felicidade o tempo todo, né, Leila? Claro, é o que eu falo, aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa.
Só até o momento em que você vai lá para conferir e descobre que ela é verde daquele jeito, porque é artificial, né? Então, tem que ficar esperto com a grama do vizinho e cuidar da sua direitinho, na sua medida, do seu jeito, né? Antigamente, quando você ainda não tinha nascido, a gente comparava nossas vidas com as vidas dos primos, dos colegas de trabalho, dos vizinhos, era um círculo pequenininho. Hoje a gente compara nossas vidas com a vida de todo mundo e das celebridades e dos glamurosos, né? A gente fica querendo uma vida com efeitos especiais, o que é uma bobagem, porque ela acaba ficando com defeitos especiais, né? Leila, tem uma parte do livro que eu gostei muito, que a sua mãe conversava com os filhos sobre dramas de família, filmes, histórias dos alunos dela. Sua mãe era professora de português. E você viajou à França para escrever essa parte uma parte do seu livro que fala de convivência. A pandemia forçou uma convivência contínua. É uma oportunidade, Leila, para que a gente aprenda a conversar. Eu acho que a conversa é um dos artigos mais em falta no mundo de hoje. Tem um filósofo inglês, o Zeldin, que ele fala que reaprender a conversar deveria ser um dos maiores desafios do século XXI. A gente não conversa, a gente fala muito, é uma falação constante. Mas aquela conversa de um escutar o outro, prestar atenção no outro, tentar entender o sentimento do outro, falar sobre coisas relevantes, falar sobre nossas angústias, nossas tristezas, nossas alegrias. Essas conversas com substância, com conteúdo e, acima de tudo, com calma, sem pressa, elas estão deixando de existir. E elas é que nos constituem, elas é que nos dão a matéria-prima para sermos pessoas com mais substância mesmo, né? Então, é o que eu falo, a minha mãe tinha 6 filhos, criou 6 filhos sozinha, dando aula de manhã, de tarde à noite, mas o pouquíssimo tempo que ela tinha em casa, ela ia para a cozinha, para a beira do fogão, com aqueles filhos e conversava com a gente sobre tudo, sobre a matéria-prima da existência mesmo, né? O que constitui a existência. Eu era criança e ela falava com a gente da tristeza dela e, ao mesmo tempo, falava do filme que ia estrear no cinema de Araxá, né? Contava as histórias das alunas que ela amava, e aquelas conversas que nos deram o chão onde a gente pisa até hoje. Aquelas conversas são a nossa bússola até hoje, né? Eu acho que o maior presente que um pai e uma mãe pode dar para um filho é conversar com ele de verdade, de coração aberto, com o celular desligado, sem olhar para a televisão. Não é dar sermão para o filho, não. É sentar com um café ali na frente, um suco, um bolo, um pão de queijo, sentar sem pressa e conversar, né? Eu acho que faz toda a diferença. Leila, eu quero muito agradecer a sua generosidade, a sua presença aqui no meu canal. Eu quero muito agradecer a Leila. Eu quero falar para o pessoal, quando eu entrei na faculdade, no primeiro período, a primeira palestra de comunicação que eu fui, a Leila era palestrante. E a partir daquele momento, eu já admirava a Leila, porque eu acompanhava o programa dela, Leila Entrevista, na TV Alterosa, que é uma TV aqui de Minas Gerais, e eu já acompanhava o programa dela. Depois daquela entrevista em que ela demonstrou tanta generosidade com quem estava ali, acadêmico, começando, né, a faculdade, eu passei a admirá-la muito mais. E o meu muito obrigada. Agradecimento por você ter parado os seus afazeres por falar comigo. Meu muito obrigado, Leila. Eu que agradeço o convite, agradeço essa oportunidade aqui da gente conversar. Estamos falando de conversa,
do tanto que conversar é importante, né? Então, muito obrigada, Guilherme, e que esses dias dessa travessia aí da pandemia possam ser relativamente leves, na medida do possível. Eu já tenho brincado que é na medida do quase impossível, que eles sejam relativamente leves para todos nós. Leila, deixa o seu Instagram para as pessoas, por favor. Sim, é Leila Ferreira Real. E então, estou lá, tenho feito alguns vídeos, algumas lives. Leila, muito obrigado. E a você, aí de casa, que assistiu essa entrevista, meu agradecimento sempre especial. Se você gostou, dê o seu joinha. E por que a Leila Ferreira disse aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima entrevista.